Voltei para poder falar do primeiro tópico da jornada da heroína, que é a separação do feminino. No primeiro episódio eu apresentei a jornada completa. No segundo episódio eu falei muito claramente sobre esse conceito de patriarcado e como esse conceito acaba definindo o que é feminino e o que é masculino. Como esse conceito acaba determinando que feminino e masculino está relacionado a homem e a mulher. E como a gente enxerga defeitos no que é feminino e vantagens no que é masculino. Então, a gente chega no primeiro ponto da jornada, que é a separação do feminino. E é óbvio que a gente está falando da separação desse feminino, que é percebido, reconhecido, visto. Não porque isso é subjetivo, porque isso é claro, é muito objetivo, que as mulheres ocupam esse lugar de inferioridade, esse lugar de desvantagem. É só você olhar ao seu redor. Quantas são as mulheres que de fato têm igualdade em suas relações? Sejam essas relações de cuidado com os filhos, seja essa relação de cuidado com os pais. A maior parte das vezes são as mulheres que acabam sendo as cuidadoras de seus pais quando eles ficam mais velhos. Então, a separação do feminino que a Maureen Murdock apresenta pra gente fala especificamente dessa rejeição pelo materno, pelo papel da mãe. É muito interessante isso, porque muitas mulheres que têm privilégios, que puderam estudar, puderam fazer faculdade, puderam frequentar escolas. Eu escutei isso recentemente de uma mulher que estudou direito, então que adentrou num universo extremamente masculino e que se sentia sempre ali de igual para igual, que até dizia que esse negócio de feminismo era mimimi, tal. E que hoje em dia, né, mudou esse discurso, porque além de começar a trabalhar com direito de família, daí começou a perceber uma série de desigualdades, ela se tornou mãe. Então ela fala que no momento em que ela se tornou mãe, foi a hora em que ela se deu conta que essa história de que ela pode fazer tudo e ela pode ocupar todos os lugares no mundo igual aos homens. Foi aí que ela se deu conta de que não era verdade. Por que será? Esse é o tema dessa etapa da jornada, que se chama a separação do feminino. É quando nós, meninas, crianças, começamos a perceber as mensagens subliminares que existem nas relações humanas e que determinam que o lugar da mulher é o lugar de servir, é o lugar de cuidar, é o lugar de ir dormir por último para ver se está todo mundo bem. É esse lugar de que mesmo que a mulher trabalhe fora e tenha uma vida, ela volta para casa e ela se sente culpada porque ela não cuidou do filho, porque ela não ficou, porque ela não fez. E mais do que isso, ela volta exausta e ela tem que fazer todo o trabalho que precisa ser feito, né? Porque quem que vai lavar a roupa? Quem que vai prestar atenção no que está faltando? A gente escuta hoje em dia muitas mulheres dizerem: ah, não, mas eu consigo ter uma divisão equilibrada e tal. Muitas de nós estamos conseguindo ter conquistas, mas elas ainda estão muito longe, mas muito, muito longe de ser uma coisa equânime. Basta você se perguntar na sua relação ou nas relações que você vê ao seu redor, quantos homens, pais, de fato, são aqueles que estão ali cuidando para que a criança tenha um uniforme limpo no dia seguinte. No dia anterior, ele pensou, não, o lanche amanhã, como é que vai ser? Não, o uniforme, será que tá limpo? Não, peraí, deixa eu separar tal coisa. Essas coisas básicas, elas não estão ainda nessa divisão equilibrada e justa. Porque se tivesse, eu não estaria aqui falando sobre a jornada da heroína, né? Porque não ia fazer sentido. O ponto mais importante é que, quando a gente se dá conta de que a separação do feminino se dá pela rejeição à mãe, e aí por a rejeição à mãe é a rejeição desse papel que é onde a mulher, ainda hoje, acaba sendo de novo colocada no lugar que não tem muita liberdade. Porque se você é uma mulher independente, que faz, tá no mundo e tal, na hora que você é mãe, tudo isso que você achava que você tinha, você percebe que você não vai ter mais. Quando isso acontece, você começa, então, a se dar conta que existe ainda um lugar onde colocam você. Eu me lembro muito claramente quando meu filho nasceu.
de ter escutado uma pessoa falar pra mim: aproveite, porque depois que ele nascer, ninguém vai mais perguntar sobre você. As pessoas só vão perguntar sobre ele. E isso é muito real. Aonde é que estão as mães, né? Essas mulheres que estão aí cuidando, elas ficam na invisibilidade total. O que acontece é que nós, meninas, quando a gente começa a perceber essas mensagens subliminares aí acontecendo no mundo, a gente percebe que esse lugar da mulher, da mãe, não é um lugar que a gente quer ocupar. Porque esse lugar não tem liberdade. Então a gente quer se identificar com o masculino, que é o próximo passo da jornada. Então a gente começa, de alguma maneira, a rejeitar tudo que está relacionado a esse feminino. Inclusive a rejeitar o nosso próprio corpo. A gente passa a olhar para o nosso corpo como um corpo que não tem liberdade, porque não tem mesmo. A gente não tem liberdade nem para vestir as roupas que a gente quer, porque a gente não pode sair na rua assim ou assado, porque vai acontecer ou pode acontecer de um assédio ou isso ou aquilo, e aí a culpa vai ser da saia, né? Só que não. Mas é assim que acontece. Quando a gente se dá conta de que o universo do feminino, o universo da mulher, é um universo de ocupar-se do outro, a gente entende que essas distorções que o patriarcado criou acerca do que é feminino são coisas que nós não queremos ter. A gente rejeita. Com isso, a gente se torna facilmente tomada pelas ideias equivocadas que são impostas aos nossos corpos. Por exemplo, a ideia de que a gente tem que ser magra, a ideia de que um determinado corpo é o correto, que é o padrão. Você vai na loja e as coisas não lhe servem, e em vez de você ficar indignada que as coisas não são feitas para caber em todas as pessoas, você se volta contra si e fala: meu corpo é horrível. É muito difícil você encontrar uma mulher que esteja 100% satisfeita com o seu próprio corpo. Isso está diretamente relacionado com essa primeira etapa da jornada, que é a separação do feminino, a rejeição da mãe, a rejeição do feminino, e que faz com que a gente acabe caindo nessas armadilhas que nos aprisionam. Por mais bem resolvida que a gente seja, ainda, de vez em quando, escorregando e se pega pensando: poxa, mas eu não vou mais caber naquela roupa, e acaba direcionando esse ódio para o nosso próprio corpo. Isso é o tema do primeiro ponto, do ponto de partida da jornada da heroína. Não é um tema fácil, não é um tema simples, não é um tema que a gente passa por ele ilesa. A gente já começa, né, na largada, a gente já começa com um grande obstáculo, e aí os outros obstáculos vão se sobrepondo a esse grande obstáculo, que é essa cisão com o feminino, com o nosso feminino, né? Então, com a gente poder olhar para o nosso feminino e dizer: eu me acolho, eu me aceito, eu me amo, eu cuido de mim, eu posso me colocar em primeiro lugar, eu não preciso ficar sempre atendendo às necessidades dos outros primeiro. Eu posso me colocar como prioridade para mim mesma. Falar da jornada assim, picadinho, de pedacinho em pedacinho, é difícil, porque dá vontade de já ir adiantando as coisas. Mas eu vou me conter e guardar o próximo tópico para o próximo vídeo. Afinal, a ideia é que sejam vídeos curtos, eles não podem passar de 10 minutos. E vídeos em que a gente coloque questões. E essa é uma das grandes questões do momento, né? O quanto é que eu sou capaz de amar ao meu próprio corpo, a mim mesma, de honrar e agradecer, porque esse corpo faz com que eu exista. Não existe alma sem matéria e matéria sem alma. Então, sem respostas, mas com muitas perguntas, como sempre, eu finalizo esse vídeo de hoje dizendo para vocês que troquem ideias comigo, por favor, me escrevam, mandem mensagens, porque é uma construção e a gente está dando apenas o primeiro passo.